Seja você, nesta oportunidade, muito bem-vindo a esta aula. Como é do conhecimento de todos que já me assistem, que já nos assistem há algum tempo, nós estamos ministrando as lições da CPAD, dentro do currículo da CPAD, lições específicas para os nossos irmãos caçulas, os nossos irmãos novos convertidos. Daí chamamos de discipulado. E no nosso caso, nós também chamamos da nossa classe de primeiros passos. Muito bem, vamos iniciar essa aula fazendo uma oração. Agradecendo a Deus por esta oportunidade, por mais este dia, por até aqui termos chegado e Ele ter estado conosco. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, eterno e bondoso, rico em misericórdia, nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de, através dessa tecnologia, através dessa videoaula, estar mais uma vez junto com os meus irmãos em mais uma aula do discipulado. Agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O meu irmão que está aqui do outro lado, que está me assistindo, que está me vendo, ouvindo, até esse também o Senhor tem guardado, tem abençoado, e também as suas famílias. E nós agradecemos por isso. Se porventura algum dos meus irmãos perdeu algum amigo, algum parente nessa crise que estamos vivendo, eu te peço que o Senhor o console, que o Senhor o guarde, que o Senhor tenha misericórdia. Sabemos que todas as coisas, Senhor, contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E mesmo essas coisas que aparentemente para nós não são muito boas, nos traz alguma lição, nos traz algum ensinamento, e certamente isso que nós estamos passando, esse momento terrível de crise, nos traz ao coração o entendimento de que sem ti nós nada somos, nós nada podemos. Te agradecemos por esse ensinamento, Senhor. Fica conosco mais uma vez, abençoa mais uma vez esta aula, que o que nós falemos aqui, o que eu venho a falar aqui, e que os meus irmãos assistam e escutem aí em suas casas, seja de proveito para a nossa fé em Jesus Cristo, teu Filho, no Senhor, de proveito para as nossas vidas, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, essa lição é a lição do segundo ciclo. E nesse segundo ciclo, nesse currículo da CPAD, nós estamos estudando esta lição aqui que eu vou mostrar a capa para vocês e que também está aí no monitor, está na tela do monitor. O tema desse trimestre, ou deste ciclo, é conhecendo as doutrinas cristãs, ou conhecendo as doutrinas bíblicas, que são as doutrinas que os cristãos seguem, obedecem, entendem e respeitam. Nós também vimos, isso nós vimos no domingo passado, que nós decretamos, que nós professamos o nosso credo nas ordenanças, e são ordenanças deixadas por Jesus. Foi isso que nós vimos domingo passado, e vamos ver o que foi que a gente viu. Primeiro nós vimos o seguinte: nós vimos que existe diferença entre sacramento e ordenança, porque nós começamos a lição do domingo passado mostrando o que é sacramento, por que nós aceitamos as ordenanças e não seguimos, não respeitamos nós respeitamos sim, nós só não adotamos, a palavra é essa, nós não adotamos os sacramentos como uma base, adotamos as ordenanças. Nós também aprendemos o que significa o batismo, que foi a primeira ordenança, batismo nas águas, e o porquê, e para quê, qual é o propósito de um crente, de um cristão praticante
autêntico se batizar nas águas. Isso nós vimos no domingo passado. A outra ordenança que nós vimos foi a comunhão, a Santa Ceia, que foi também a ordem dada por Jesus, que nós comemorássemos a Santa Ceia, e que quando nós comêssemos e bebêssemos, comêssemos pão, bebêssemos vinho, nós estaríamos fazendo memória, estaríamos comemorando, trazendo à memória a morte, ou melhor, o nascimento, a vida, agora sim, morte, ressurreição de Jesus. Nós também trazemos à memória, quando a gente come pão e bebe vinho, a gente traz à memória que Jesus ressuscitou, está vivo aqui no presente. Está com você na sua casa agora, está comigo aqui. E também nós trazemos à memória a grande esperança do cristianismo, a esperança da volta, do retorno. E essa volta de Jesus é para levar a sua igreja, primeira fase da volta, e depois ele volta outra vez para estabelecer o reino milenar. Essa lição de domingo é um dos credos da igreja cristã, credo apostólico, que nós adotamos e que nós cremos. Por isso nós dizemos credo, que nós cremos. Muito bem, e a lição de hoje? A lição de hoje é também crendo, continuando com a nossa profissão de fé, profissão de credo. Hoje nós veremos crendo na graça de Deus. Crendo na graça de Deus. Vamos lá. Para melhor observação do que nós vamos ver hoje, vamos ver quais são os objetivos. Primeiro objetivo é esclarecer que a salvação é fruto da graça. A gente vai ver o que é graça. Graça de Deus. Salvação não é obras. Nada posso fazer para me salvar. É graça. É graça. Outra coisa que nós vamos ver é que a graça de Deus, que foi revelada para nós cristãos através da palavra, essa graça nos mostra, ela nos fala sobre nós, o que nós éramos, o que nós somos e o que Deus é. Desde o princípio, ou antes do princípio, Deus é. Deus é. Deus não tem princípio. Por isso nós dizemos que Deus é eterno. E a graça de Deus nos revelou isso aí. Isso é o que nós vamos ver. Nós vamos também ver da importância de estar consciente de que a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha vida, essa graça é para que eu viva as boas obras. A graça não é porque eu pratico boas obras. Eu pratico boas obras porque a graça já foi derramada sobre a minha vida, a sua vida. A grande questão, a cerne da lição de hoje, é que não depende de mim, porque Deus já fez. Deus derramou a sua graça. Isso é o que nós vamos ver na lição de hoje. Vamos ver. Para um melhor entendimento da lição, vamos ao texto base. O texto base está na carta de Paulo aos crentes da cidade de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 10. São 10 versículos. Eu estou dando esse tempo para que você abra a sua Bíblia, porque eu sei que em função desse isolamento, você não está com a sua lição aí. A não ser os alunos da nossa classe, que nós mandamos para ele as lições. Mas talvez você não esteja com a sua lição, mas está com a Bíblia. Porque quando você acessou a videoaula, antes de começar, eu creio que você já botou a Bíblia, caneta e papel, para você anotar, ler a Bíblia e escrever e anotar alguma coisa que digamos aqui e que seja importante para você, que chame a sua atenção. Vamos lá. Efésios 2, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 10. E diz o seguinte, Paulo dizendo para os Efésios: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo
o que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feituras suas. Somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse foi o texto base que nos mostra que antes de aceitarmos a fé em Jesus Cristo, nós éramos mortos. E daqui a pouco a gente vai ver isso no desenrolar da lição. Por que nós éramos mortos? Vamos ver isso no desenrolar da lição. Vamos à meditação. A meditação está contido no texto base, também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. O texto áureo, a meditação, é o versículo 8, que é muito interessante, por isso que ele é o texto áureo, que ele é muito importante. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dádiva, é dom, é presente, é dom de Deus. Efésios 2 e 8. Graça. Vamos tentar ver nessa lição, acredito que a gente vai conseguir, o significado de graça. O que é graça? Nós colocamos aqui, quando nós bolamos a lição, quando bolamos os slides, algumas palavras que nós entendemos como sinônimos, que significa graça. A primeira palavra para graça nós encontramos foi amor. Deus é amor. Jesus é Deus. E Jesus é a graça de Deus revelada. Portanto, amor tem tudo a ver com a graça bendita de nosso Senhor. Tudo a ver. Bondade. A bondade que nos segue, segundo o salmista Davi no Salmo 23, é um motivo, é uma razão que fez com que o Senhor derramasse a sua graça sobre as nossas vidas. Misericórdia. Misericórdia, eu já aprendi com o superintendente da minha escola dominical, o professor e pastor Ermengardo, que misericórdia é a junção de duas palavras no grego. Miséria e córdia, o cardio. Miséria e coração. É Deus colocando as nossas más ações, as nossas misérias que praticamos no coração dele. É Deus tratando tudo de mim que eu faço segundo o coração dele. Miséria e cardio. Eu costumo dizer para os alunos que bondade é quando Deus nos dá o que nós não merecemos, a sua graça. E misericórdia é quando Deus não dá aquilo que eu mereço. O que é que eu mereço? A morte. Por misericórdia, o Todo-Poderoso me livrou da morte. Por sua misericórdia, ele me deu vida através de Jesus Cristo, seu Filho. Misericórdia. Dom, graça é um presente. Eu não faço nada para receber. Graça não é um galardão, porque galardão
é uma compensação por alguma coisa correta, boa que eu fiz. Eu não fiz nada para receber a graça. Então graça é um presente de Deus, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, dom, presente. Dom, presente. Por causa da graça de Deus, nós somos resgatados. Por causa da graça, nós fomos e somos resgatados. Por causa da graça, nós temos direito à salvação. A salvação é algo que ocorre na nossa vida, que é o resgate, a redenção. Porque a graça foi derramada. Se não fosse a graça de Deus, nós não teríamos salvação. Nós estaríamos perdidos. Salvação. Perdão. O Senhor Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. Quando Ele nos ensinou a orar o Pai Nosso, no Pai Nosso, Ele nos ensinou que nós deveríamos pedir perdão. Perdoa as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos aquele que nos ofende. Perdão constante, diário, a cada dia que eu peço, é possível por causa da graça. E a graça derramou o sangue dele lá na cruz. Aí João escreveu no Apocalipse, lá no final, felizes ou bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Perdão vem através dessa lavagem, essa purificação pelo sangue de Jesus. E graça, o presente, tudo isso é em função de que Deus não nos olha como aquele juiz que pune, que não. Deus não olha como Pai. Por causa da graça, você aí em casa, está triste, está aperreado, está angustiado, experimente chamá-lo de Pai. Experimente chamá-lo Papai, Paizinho. Porque está escrito que nós podemos, por Jesus Cristo, chamá-lo de Abba, Pai, Papaizinho, no hebraico. Paizinho. Experimenta. Isso é resultado da graça. Isso é resultado da graça. Maravilha. Vamos para a próxima. Bom, para que nós entendamos essa... Porque tem às vezes eu fico pensando, meu Deus, por que o Senhor fez um sacrifício tão grande por mim? Um vil pecador. Eu não merecia isso. Mas aí eu começo a pensar, e aí eu vi que graça tem a ver com perdão, com amor, com misericórdia e com bondade, com benignidade, com paternidade. É por isso. Mas para um melhor entendimento dessas minhas perguntas, vamos ao princípio. Eu gosto sempre de falar do princípio, porque no princípio era assim. Deus criou tudo. Deus criou céus, terra, a luz, tudo Deus criou. E depois, quando o planeta estava pronto, Deus preparou um jardim lá no Éden e Deus criou o homem e criou a mulher. Interessante. Não sei se dá para você ver aí na tela. Deus criou um macho e uma fêmea. Assim como dos animais ele criou macho e fêmea, do ser humano ele criou Adão e Eva, varão e varoa, homem e mulher. Ele não criou homem, mulher e mulher. Ele criou um homem e uma mulher. Criação, princípio. Depois ele disse para esse homem e para a mulher, cresçam, multipliquem-se, encham a terra, homem e mulher. Não há possibilidade de procriação de um homem com um homem, ou de uma mulher com uma mulher. Não há a menor possibilidade. Isso é coisa do maligno, isso é coisa do diabo. Porque Deus fez no princípio assim. E era tão maravilhoso esse princípio. Havia perfeição, havia harmonia. Porque havia a presença do Todo-Poderoso de uma forma constante e direta. Todos os dias o Todo-Poderoso, na viração da tarde, descia para conversar com Adão e Eva. Isso era muito bom. Era muito legal, muito bom. Pense, meu Deus do céu, pense na comunhão. O Todo-Poderoso, não havia pecado no homem, então podia acontecer isso. O homem perdeu o direito de ter esse contato com Deus
porque ele pecou. Por quê? Para que houvesse essa comunhão aí, essa harmonia, esse contato homem e Deus, Deus e o homem, teria que haver a obediência. Lembra o que Deus disse? Olha, você tem direito a tudo aqui no jardim. Tudo você tem direito. Só faça uma coisa. Sabe aquela árvore que tem lá no meio do jardim? Ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela. Porque você não pode me desobedecer. Porque em me desobedecendo, você vai morrer. Aí o homem relativizou, tá tendo a lição. Relativizou essa ordem de Deus. Comeu. Pegou o fruto. Comeu. E morreu. Morreu. Agora, por que o homem pegou o fruto? Porque o fruto era atraente. O pecado é atraente, querido. Se você está sendo tentado agora, neste dia, nesta manhã, neste dia, por alguma coisa que está assim bonito como essa maçã aqui, eu acho que importada, saiba que o pecado é bonito, é atraente, mas o final do pecado é a morte. Então tenha cuidado. Não faça como Eva. Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era, ela viu que o fruto era agradável aos olhos e era bom para comer. Tomou, comeu, deu para o marido e ambos morreram. Morte foi a consequência da desobediência. Morte significa separação. Lembra daquela comunhão que tinha? Diariamente o Senhor Deus descia para conversar, para ter comunhão de uma forma mais direta com Adão e Eva. Essa comunhão foi cortada, foi eliminada por causa do pecado. Porque o homem pecador não pode ter comunhão com Deus. Não pode. Porque luz e trevas não têm comunhão. Pecado e santidade não têm comunhão. E aí a consequência foi a expulsão do Éden. E o homem morreu. Eu vou voltar para dizer que o homem morreu. Fisicamente, o homem não foi criado para morrer. É por isso que nós não queremos morrer. É por isso que nós ficamos angustiados, tristes. Quando a gente tem conhecimento, a gente está tendo muito agora de pessoas ligadas, de conhecidos nossos, que estão morrendo em função da pandemia. Porque nós não fomos criados para morrer. O pecado é que trouxe a morte. Foi o pecado. Essa morte física vai ser a última que vai ser vencida. Mas ela vai ser vencida, viu? Porque lá no final o Senhor vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Ela vai ser vencida. A morte vai ser vencida. Depois teve a morte moral. Quando eles pecaram, eles olharam para si e descobriram que estamos nus. Eles não sabiam porque eles viviam na dispensação da inocência. Uma vez que eles comeram do fruto, ou melhor, uma vez que eles desobedeceram a Deus, descobriram que estavam nus, porque eles morreram moralmente. E o que é pior de tudo, eles morreram espiritualmente. Havia comunhão, não havia essa barreira de separação, não havia. Mas com o pecado, a morte, a separação. Quando um ser humano morre, é que a alma, o espírito, a alma, sai do corpo, separa. Morte é separação, morte é isso. Quando o homem pecou, separou-se de Deus, foi expulso do Éden. Mas lá no Éden mesmo, o Todo-Poderoso fez uma promessa. Quando ele amaldiçoou a serpente, ele disse à serpente: olha, da semente da mulher, ou seja, de um óvulo da mulher, eu vou fazer nascer um que vai pisar a sua cabeça. E depois ele vai esmagar a sua cabeça. Ele vai pisar você. Você vai tentar morder o calcanhar dele. Mas ele vai deixar você. Mas você vai ficar debaixo dos pés dele. Essa profecia se cumpriu quando Jesus encarnou no ventre da bendita Virgem Maria. Foi. Essa profecia foi se complementando quando aquele menino nasceu, cresceu, depois morreu, ressuscitou. E com a morte daquele menino, daquele que agora é um homem com 33 anos, que foi à cruz do Calvário, houve a possibilidade de reatar aquela comunhão que havia no jardim do Éden. Mas só houve possibilidade de reatar essa comunhão, porque
o Filho de Deus, foi crucificado, mas ele não está na cruz. A cruz está vazia. Está dando para você ver? A cruz está vazia. Mas o significado da cruz, a representatividade da cruz, formou essa ponte que possibilita o homem, outra vez, correr para Deus. Se você que está me assistindo é tão pecador, está se achando tão impuro, tão sujo, desculpem a expressão, mas está aí, que acha que não tem mais direito de ter contato com Deus. Se é assim que você está se achando, eu peço a você que leia a Bíblia Sagrada, que tente ouvir o que algum pregador lhe ensina, porque está escrito que o sangue de Jesus Cristo purifica todos nós, purificou a mim, purifica a mim diariamente e pode purificar você dessa sujeira que você está sentindo, porque o sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário para trazer purificação, para purificar a mim e purificar você. Por isso, neste dia, neste momento que você está ouvindo esta lição, você pode voltar a ter comunhão com Deus. Os seus pecados podem ser perdoados. A sua alma pode ser lavada, purificada, branqueada pelo sangue de Jesus. O profeta Isaías disse: ainda que os seus pecados sejam vermelho, como aquele vermelho de um negro, aquele autêntico negro africano, ele vai ficar branco. O seu pecado fica branco, como um leite de coco. Estou falando na linguagem do Nordeste, que fica mais fácil de você entender. O sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Não estou falando isso dizendo que o negro, estou falando do sangue. O sangue escuro. Às vezes a gente está tão pecador que está se sentindo escuro. O sangue de Jesus torna branco. Muito bem. Agora, precisamos perceber o seguinte. Isso que nós falamos do princípio e depois nós chegamos até a vida, morte e ressurreição de Jesus, é fruto da graça. É fruto da graça. Porque é isso que eu falei para você, foi redenção. Ou seja, o homem era vivo, morreu, e Jesus morreu no lugar do homem para que o homem voltasse a ter vida. Isso é fruto da graça. É presente de Deus. Mas lamentavelmente, queridos, e eu digo isso com tristeza, porque é fruto de ensino a tragédia do pecado trouxe, além da separação, da morte física, moral e espiritual, trouxe também ao homem uma tendência de o tempo todo de continuar atendendo o ensino, a orientação, o incentivo do diabo. Quer dizer que não se come nada por aqui? Não, come tudo, menos o fruto do conhecimento do bem. Oxe, por que não come? Porque no dia que comer, disse o Todo-Poderoso, certamente vai morrer. Não vai morrer. Vocês vão ficar iguaizinhos a Deus. Ainda hoje ele mostra o pecado, ele traz tentações. E dentre essas, ele trouxe o ensino de antiga serpente, que continua no mundo. Ele trouxe o ensino da autojustificação. E ele trouxe esse ensino através de algumas religiões. Ele não trouxe através daquele que não crê, do que se diz ateu. Não. Ele trouxe a doutrina da autojustificação através de religiões. Vamos ver. Existe uma religião que ensina que você deve levar algumas oferendas. Você sabe o que eu estou lhe dizendo. Eu não preciso entrar em detalhe. E essas oferendas vão trazer paz no seu coração. Alguns espíritos maus estão tentando, aquela história toda. Você está com carrego. Você está sobrecarregado. Você está com encosto, essas coisas assim, acho que é isso. Então leve oferendas, traga oferendas. Ofereça alguma coisa que você vai ser perdoado. Doutrina da autojustificação. E tem cristãos, querido, praticantes, que ainda entendem que é por obras, que eu posso me justificar fazendo alguma coisa. Autojustificação. No Oriente existem religiões que ensinam o autoflagelo. Tá dando para você ver a imagem aí? Eu estou esperando que você esteja bem.
esses dois homens estão com um chicote. Na ponta do chicote tem ossos de carneiro e eles ficam batendo nas costas. E você vai ver que essa roupa, a camiseta deles que eles tiraram e amarraram na cintura, essas camisetas estão ensanguentadas. Isso é para trazer salvação, segundo eles. Trazer a purificação, trazer o perdão. É a autojustificação. Sabe por que isso, não sabe? Se não souber, daqui a pouco a gente vai ver. Alguma outra religião criou, alguns homens religiosos criaram as indulgências. Essa é uma outra forma de autojustificação criada pelo homem. Não é Bíblia, não foi estabelecida pelo Todo-Poderoso. Então você pecou, dependendo do grau de pecado, você vai receber uma pena. Uma pena que pode ser paga com dinheiro, ou pode também ser paga com atitudes, com algumas rezas, etc. São as indulgências. Mas isso é ensino enganoso do inimigo. Porque nada, eu não tenho como me justificar, eu não tenho poder, eu não tenho condição de me justificar. Porque a salvação, está aqui na lição, ela é um ato da graça. É um ato de graça, para mim, pelo menos, e é um ato da graça. A graça de Deus. A graça de Deus. E logo, olhe, preste atenção que a gente fala de graça todas as vezes e a gente coloca a graça com letra maiúscula. Porque nós entendemos que essa graça é Jesus Cristo. É a razão da nossa paz, a razão da nossa salvação. Eu não tinha como pagar pelos meus pecados. Somente a graça de Deus. Somente Jesus. E a salvação é pela graça. Versículos de 1 a 5. Ele diz, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Lembram? Não comam do fruto porque vai morrer. Comeu, morreu. Então estávamos mortos, porque está escrito que por um homem veio o pecado e a morte a todos os homens. Mas por um outro homem, Jesus, veio a salvação. O versículo 5. Estando nós mortos em nossas ofensas, o Senhor Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 5. Está aqui, estávamos mortos, mas Ele nos vivificou. Nesse processo redentor, eu não preciso fazer mais nada, eu não posso fazer. Mesmo que eu queira dar uma ajuda para Deus. Porque, sinceramente, Jesus pagou um preço muito alto. Eu vou fazer alguma coisa para ajudar. Não tem como. Primeiro porque não precisa. Já está pago. Não tem como. O que eu tenho que fazer? Crer. Apenas crer. Mas está escrito, querido, quem crê e for batizado será salvo. Está escrito. Então não tenho que fazer mais nada, porque Jesus Cristo já fez e foi grandioso, foi tremendo, foi terrível, foi doloroso. O que fizeram com Jesus foi cruento e cruel. Eu não posso fazer mais nada. Eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Por quê? Ninguém, ser humano nenhum, pode fazer leis que tragam salvação. Os homens fazem leis que trazem condenação. Então, por exemplo, a própria lei de Moisés, as leis sociais, cerimoniais, dizia o seguinte, se não cumprir desse jeito, vai morrer, vai ser penalizado. Porque a lei penaliza, a lei mostra o erro, diz para não praticar e mostra o seguinte, se errar, vai pagar. A lei é isso, a graça não. A graça traz perdão, a graça traz salvação, a graça traz remissão. Por isso a graça está acima da lei. Não quer dizer que nós não devemos cumprir a lei. Então, primeiro mandamento, temer a Deus. Temer a Deus. Não fazer ídolos. Não se dobrar a ídolos. Certo? Honrar pai e mãe. Mandamento.
Não desejar mal ao próximo, mandamento. Então lei tem que ser cumprida. Agora, se não for cumprida, por que tem que ser cumprida a lei? Porque se não for cumprida a lei, querido, morre, é penalizado, ainda hoje paga. A lei é para ser cumprida. Agora, criar uma lei da autojustificação, não tem como, querido. Não tem, porque não tem como, eu não tenho como pagar pelo meu pecado. Porque a lei me diz o seguinte, pecou Calomã, morreu. A graça diz, se arrependa dos seus pecados, peça perdão. E Deus é tão misericordioso que Ele perdoa. Pela graça, sois salvo. Não permita que ninguém tire essa certeza do seu coração. E se você ainda não tiver essa certeza, leia a Bíblia. Creia em Jesus Cristo. Aceite o sacrifício que Jesus Cristo fez por você. Por favor, aceite. Aceite para o seu bem. Aceite para você ir morar no céu. Aceite para nós irmos morar no céu. Porque eu já criei, eu já aceitei. E mesmo o pecador, eu lavo as minhas vestiduras diariamente no sangue de Jesus, conforme está escrito lá no final do livro, no final do Apocalipse. Felizes os que lavam os seus vestidos, as suas vestiduras no sangue, para que tenham direito à entrada na cidade pela porta. Eu, todo dia, Senhor, perdoa os meus pecados, me cobre com teu sangue. Faça isso, porque nenhuma lei que o homem faça vai poder salvar você. A graça de Deus traz o conhecimento. E eu estava me lembrando, quando eu vi isso aqui, do Hebreus 1:1. Diz assim, havendo Deus antigamente falado aos nossos pais, pelos profetas, de diversas formas, de diversas maneiras. Hoje, Ele nos fala, disse o escritor aos Hebreus, através do Filho. Ele disse, eu sou o caminho, o Filho disse. Eu sou a verdade, eu sou a vida. O que é a verdade? É a palavra. Como é que Deus fala para mim e para você hoje? A palavra. Certo, eu estou aqui falando e pode ser que eu diga alguma coisa que fale ao seu coração. Mas só vai falar para o seu coração, só vai servir se eu falar de acordo com a palavra. Porque hoje nosso Senhor Jesus nos fala através da palavra. A palavra é a graça de Deus revelada. A palavra é Jesus. Por isso, Jesus Cristo nos traz conhecimento, nos revela. Jesus, através da sua palavra, nos diz quem nós éramos. Quem eu era, está aqui. Eu era um defunto, porque eu estava morto nos meus pecados e delitos. Está aqui. Eu era escravo dos meus sentimentos. Eu era um egoísta, eu era um pecador. Eu andava segundo os desejos da natureza humana, que a gente chama de concupiscência da carne, desejos exagerados, exacerbados, para fazer o mal, para pecar. Era assim. Eu era filho da ira. Filho da ira é filho das trevas, filho do pecado. Ira é o resultado do pecado. No dia que pecar, morre. Eu era filho do pecado. O salmista disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, a partir do momento que a criança sai da idade da inocência e entra na idade da consciência, ele precisa ser ensinado. Precisamos falar com ele sobre pecado, certo, errado, pecado, salvação, arrependimento, perdão. Precisamos ensinar a criança quando ele já chega na idade da consciência. E essa fase é a fase que você precisa ensinar. Precisamos ensinar. Por quê? Porque nós éramos pecadores. Mas aí veio a graça de Deus. A graça de Deus nos conscientizando disso que eu falei. Por isso que eu estou tão enfático, porque eu tenho consciência. Eu tenho consciência que eu era um miserável pecador. E aí, quando a gente fala miserável pecador, eu me lembrei do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, tão reverenciado por nós. Apóstolo Paulo, que trouxe o evangelho para os gentios, que sofreu tanto por causa do evangelho. Um dia ele disse, miserável homem que sou. Ele já era crente, já era, praticante da fé, defensor do evangelho. E ele não disse, miserável homem que éramos.
como está aqui. Ele disse, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas a graça também nos revela, nos traz o conhecimento, não só de quem eu era, mas traz o conhecimento da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. Da misericórdia. Então, se por um lado ela mostra quem eu era e quem eu sou, desculpem, quem eu sou, por outro lado, a graça nos diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Todo dia ao amanhecer. A misericórdia, se não fosse as misericórdias renovadas, se não fosse o Todo-Poderoso tratando as misérias, as suas e as minhas, segundo o coração dele, misericórdia, miséria e cardio, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos salvação. Nós estaríamos perdidos. Mas Deus, por seu amor infinito, incomensurável, não dá para medir. Ele nos amou com um amor tão grande que desejou salvar a todos nós. E para nos salvar, ele derramou a sua graça, derramou a sua graça. E essa graça foi derramada através do próprio Jesus, o Filho dele, que é o próprio Jesus, que é a graça de Deus derramada e revelada para nossas vidas. Por isso, uma vez que nós temos a graça, deixamos aquela condição de pecador e somos pecadores remidos, lavados no sangue de Jesus. Nós devemos entender que somos chamados para trazer para outros, para proclamar as riquezas da graça do Senhor. Porque a graça de Deus não é só para mim e só para você. É para o nosso vizinho. É para o nosso colega de trabalho. É para o nosso colega que está no ônibus, no carro, enfim. Aonde você estiver. Se você já é um redimido, propague, leve, proclame a graça de Deus para quem precisa. Porque a graça de Deus é para todos. É desejo de Deus que todos se salvem. Todos se salvem. Tanto que, quando um ímpio morre, ímpio eu estou falando do que não é cristão protestante. Estou falando do ímpio. Quando o ímpio morre, Deus não tem prazer. Porque está escrito. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque quando o ímpio morre, vai direto para o Hades. Mas aí você e eu precisamos falar. Uma vez que você aceitou a Jesus, que você está salvo na pessoa de Jesus, aceitou a graça de Deus, agora passe essa graça à frente, passe adiante, proclame. É a obrigação que nos é imposta, mostrar a todos nós a graça. A graça. Nós vamos ver no terceiro tópico que a graça é um dom de Deus para que vivamos na prática das boas obras. A graça, ela não é igual a boas obras. Ela está muito acima das boas obras. As obras boas, elas não trazem salvação. É a graça. Mais uma vez, graça é um presente. Graça é um dom. Graça é um dom. Graça é o dom de Deus para nós humanos. Por quê? Se dependesse de mim, meu Pai eterno, se dependesse de você, nós estávamos perdidos, condenados. Porque como ser humano, a nossa tendência é de pecar. Porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Os nossos corpos, as nossas vidas foram mortificadas pelo pecado. Mas por Jesus, nós fomos vivificados. Voltamos a ter vida. Essa vida que eu estou falando espiritual. Então, pelas nossas imperfeições, nós somos factíveis de errar. Consequentemente, não tem como a gente se salvar. Só a graça, só o presente. A graça de Deus, outorgada, revelada. E Deus, essa
dádiva, esse presente de Deus, é porque Deus sabia que nós éramos incapazes, que o ser humano, por si só, seria incapaz de voltar a ter comunhão com Ele. Não tinha como, não tinha como. Eu fico às vezes pensando, será que não tem um jeitinho, Senhor, de evitar que o Senhor fizesse o Senhor passasse pelo que o Senhor passou? O Senhor separou-se de Jesus, assim literalmente. O Senhor permitiu que Jesus descesse aqui na terra, tomasse a forma humana. E Jesus nunca deixou de ser Deus, mas Jesus esvaziou-se da glória, querido. Para poder ficar no ventre de Maria, Jesus esvaziou-se da glória. Jesus passou sede, fome, cansaço. Jesus foi tentado. Jesus foi humilhado, esbofeteado. Jesus foi crucificado por causa de mim e de você. Porque Deus sabia que eu não tinha capacidade de me salvar. E Deus tinha interesse na minha alma. Deus tem interesse na sua alma. Mas Deus sabe, porque Ele sabe todas as coisas, que você não tem capacidade de se salvar. Quando você acorda de manhã, você diz, hoje eu vou fazer o bem. Hoje eu não vou pecar. Hoje eu vou entregar outra vez a minha vida. Hoje eu vou ser crente de novo. Você diz. Quando você começa a viver nos primeiros dias da manhã, você já começa pecando. E Deus, sabendo disso, providenciou uma tão grande salvação. Será que não dá para você pensar nisso? Medite nisso. Pense nisso. A graça não vem de nós, porque também o Senhor sabia como a gente é soberbo, como a gente é orgulhoso, como nós somos metidos. Imagina, se eu pudesse me salvar, eu desprezava a Deus. Se eu pudesse me purificar por mim mesmo, se eu pudesse fazer aqueles sacrifícios com aqueles chicotes, se eu pudesse pagar, se eu tivesse tanto dinheiro que eu pudesse pagar pela minha salvação, eu deixaria Deus de lado. Eu acho que eu disse isso aqui na lição passada. Eu não sei se foi nessa lição, acho que foi na lição passada. Eu falando sobre a Europa. A Europa, falei sobre a Europa, tempo de vacas gordas, muito dinheiro, muita prosperidade, tecnologia. Até um tempo desse aí se dizia assim, olha, Deus é bom, aceita Jesus. Aí eles diziam, Deus, para que Deus? A soberba, para que Deus? Nós temos tudo. Eles estão vendo agora que não tem tudo. Está mudando essa ideia de que nós temos tudo, essa soberba. Então, por que Deus providenciou a graça? Porque Ele sabia da nossa soberba. Então, se eu pudesse me salvar, eu desprezaria Deus. E, claro, o preço da redenção era muito alto. O preço foi muito caro. Apesar da gente dizer que é de graça, o preço é grátis para mim. Mas para Jesus, o preço foi altíssimo. O preço foi altíssimo. E Ele já pagou. Só que agora eu não posso ficar soberbo. Eu posso dizer, Senhor, é a Tua graça. Eu quero a Tua graça. Eu aceito. Eu dependo. Bom, exatamente pelo que a gente falou. Considerando que o homem tem tendência à soberba, a salvação não vem das obras. O homem nada pode fazer para se salvar. Para que de repente a gente não fique cheio de pompa. E olha, tem alguém que a gente às vezes vê na televisão alguns líderes que se gloriam, que dizem, dessas mãos a velha soberba. Bom, a salvação é grátis. A salvação não vem do homem para que não se glorie. E a salvação e a graça de Deus que foi derramada sobre as nossas vidas nos traz uma obrigação, nos traz uma necessidade, um dever. O dever é uma necessidade, mas é um dever de praticar boas obras. São Tiago disse bem assim, mostre a sua salvação apenas pela sua fé, que eu mostro a minha salvação pela fé e pelas obras que eu pratico, mas pratico as obras por fé, não para me salvar. Então você não pratica as obras boas para ser salvo. Você pratica as boas obras porque você já é salvo.
É um pouquinho diferente. É como aquela história do batismo nas águas. Você não se batiza para se salvar. Você não se batiza nas águas para confirmar a salvação, para aumentar a possibilidade de salvação. Não. Você se batiza nas águas porque você já é salvo, porque você já se arrependeu, porque você já creu. Então você não pratica boas obras para ser salvo. Você pratica boas obras porque você já é salvo. Você não pode dizer que é salvo e praticar coisas mais, e ser um adúltero, um profano, um promíscuo, fazendo mal às pessoas, desejando mal às pessoas. Ah, calma, eu conheço, professor, uma pessoa que se diz que é crente, mas faz isso e isso. É porque ele é um crente de nome. Ele não é um crente salvo. Ele não tem consciência do que é ter a graça de Deus em si. Não tem consciência. Ele não é crente, desculpem a expressão. Ele se diz crente. Porque o crente em Jesus Cristo, aquele que já recebeu a graça de Deus na vida, ele pratica boas obras. Ele sabe que ele é salvo pela graça. Mas ele sabe que tem a responsabilidade da prática de boas obras, porque ele é salvo. O apóstolo Tito afirma que Cristo se deu a si mesmo por nós, mas ele nos deu para nos remir, não só redimir. E aí, já que está aqui remir, eu queria lembrar para os irmãos que nós já falamos sobre isso. Duas palavras que se parecem, que são diferentes. É redimir. Redimir é resgatar. Redimir vem de redenção. É quando uma pessoa sequestrada está em cativeiro e que os profissionais da segurança, os policiais, não sei como, chega lá e resgata aquela pessoa do cativeiro. Redimir, redenção. No nosso caso, nós éramos escravos do pecado. Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o preço. Quando Jesus disse, Pai, está consumado. Os teólogos nos ensinam que esse está consumado é tetelestai, ou seja, está quitado a dívida, está tudo pago. Está tudo pago. Está pago a dívida, eu estou salvo, estou perdoado, estou. Agora eu tenho que praticar boas obras. Se eu tenho consciência da minha salvação, se eu fui redimido, e depois eu fui lavado pelo sangue de Jesus, remir, lavar, fui redimido pela morte e fui remido pelo sangue. Não dá mais para estar praticando iniquidade. Porque o derramamento do sangue de Jesus foi para a purificação, foi para a eliminação da iniquidade do homem. Então não dá mais para eu viver praticando coisas ruins. Se eu me digo crente, se eu me digo cristão praticante, e eu vivo fazendo coisas ruins, eu não sou cristão coisa nenhuma. Eu estou apenas falando. Eu sou cristão da boca para fora. Porque o verdadeiro cristão, ele vive na prática de boas obras. Por isso que está escrito, se roubava, não rouba mais. Se adulterava, não adulterar mais. Se praticava mais obras, não pratica mais. Se tentava levar vantagem, não leva mais vantagem. Porque agora é uma nova criatura. Por isso que o apóstolo Paulo disse, portanto agora, se está em Cristo, é nova criatura. Todas as práticas velhas ficaram para trás, porque agora tudo se fez novo. Porque o Senhor Jesus deu a vida dele, derramou seu sangue para nos salvar e para nos limpar de toda iniquidade e nos purificar para que sejamos um povo zeloso e de boas obras. Tito 2,14. Essa foi a lição de hoje, pessoal. Foi o que nós aprendemos hoje. A graça nos mostra como miseráveis pecadores que nós éramos. E mostra quão grande Deus nós temos. Por mais pecador que eu seja, Deus é maior, é grandioso. Aonde abunda o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque se eu sou um grande pecador, Deus é um muito maior Salvador. Deus é muito misericordioso e muito amoroso. Aprendemos também que a graça de Deus, ela foi derramada sobre as nossas vidas
para a nossa salvação, mas para que vivamos como verdadeiros cidadãos dos céus. Vivemos em Deus. E lembrem-se que o que separou Deus do homem lá no Éden foi o pecado. Portanto, agora, se eu digo que sou salvo, eu não posso mais viver na prática do pecado. Não quer dizer que eu não peco, mas eu não vivo na prática do pecado. Eu ainda peco porque eu estou na carne, mas não é para pecar. Mas João, o apóstolo João disse, filhinhos, essas coisas que eu tenho escrito para vocês, sobre perdão, sobre pecado, eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Tenha cuidado. A graça foi derramada, a graça é uma coisa boa, a graça deu a vida por você, mas não peque. Mas, meus filhinhos, se vocês pecarem, não se desesperem. Porque nós temos lá no céu um advogado. Então, é para pecar, pessoal? Não. Mas se pecar, não se desespere. Porque existe no grande Deus uma qualidade, uma característica que se renova diariamente. Misericórdia. Cardio, tratando as minhas mazelas. O coração de Deus, tratando as minhas misérias. Um grande Deus que nos dá vida. Conscientes disso, então vamos pregar, vamos falar para os outros. Nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, nesse momento que as pessoas estão reconhecendo que nada são. Porque a grande questão da lição de hoje é que eu não sou nada, eu não tenho poder nenhum, eu não tenho poder para me salvar. Essa é a moral da lição de hoje, querido. E as pessoas estão vendo isso nessa crise. Então, vamos aproveitar. Vamos levar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é Evangelho de cura da pandemia. Não apenas isso. Isso é consequência da fé. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de salvação da alma. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da vida eterna em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho que você e eu precisamos pregar. Amém? Olhe, domingo que vem é a última lição do ciclo, porque são 13 domingos para cada ciclo, que equivale a um trimestre, não é? Por exemplo, nós estamos domingo que vem no último domingo do trimestre, que é no último domingo de junho. Então nós vamos ver a lição 13, crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. Essa é uma lição espetacular, uma lição maravilhosa. E eu convido você para assistir a próxima aula, a próxima lição, a lição de número 13. Muito obrigado por ter ficado até agora. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue guardando a sua vida, a sua saúde, a sua, da sua família, dos seus entes queridos. E que Deus console a vida daqueles que perderam algum parente, algum amigo. Que Deus continue consolando, porque somente Deus para nos consolar. Somente Deus para nos proteger. E somente a graça de Deus revelada, Jesus Cristo, para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar e para nos lavar, para nos remir. Creia nisso, porque lá no começo teve um slide que disse o seguinte: nós só precisamos fazer uma coisa, crer. Quem crer e for batizado será salvo. Mas se não crer, será condenado. Bom, encerramos a aula, acreditando e esperando em Deus que tenhamos aprendido. Eterno e bendito e poderoso Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus, Pai da graça revelada. Pai doador da graça. Grande é o Senhor e digno de todo louvor. O ser humano não tem a menor condição. O ser humano não tem como pagar, não tem obra, não tem caridade, não tem bem. Não existe sofrimento que purifique a alma do pecado. Somente o sangue de Jesus Cristo, o teu Filho, é que pode purificar. Deus, ao encerrar essa aula, eu sei que teve alguns amigos meus que
às vezes até por consideração assistiram a aula, por curiosidade assistiram a aula, por necessidade de querer aprender assistiram a aula, mas que aí talvez ainda não tenha tido a consciência de que é o sangue de Jesus Cristo, a tua graça revelada e doada e dada para nós, é o sangue de Jesus que purifica do pecado. Que eles possam abrir o coração para que o Espírito Santo possa falar, o Espírito Santo possa tocar e eles possam entender que basta crer, que basta aceitar o sacrifício da cruz. Que eles entendam que a graça deu a vida na cruz por causa de mim, principalmente por causa dele. Mas Jesus Cristo não está mais na cruz. Jesus Cristo está vivo. E Jesus Cristo, quando ressuscitou, disse: todo o poder, inclusive e principalmente o poder de resgatar, o poder de lavar. Aleluia, aleluia. Ô Senhor, faz com que o meu irmãozinho aí, que está me ouvindo, que está me assistindo, ele possa ter também essa consciência. E ele possa dizer: eu creio, eu aceito. Essa é a ideia da nossa lição, Senhor. Essa é a ideia de a gente estar aqui gravando essa aula. Senão não tem para quê, né? Senhor, hoje é o primeiro dia da semana, hoje é domingo, e eu peço que o Senhor continue conosco nessa semana, nos dê uma semana de paz, guarde a nossa vida, proteja-nos, continue protegendo aos nossos familiares, Senhor, continue nos protegendo. Se porventura alguém for acometido, algum de nós, eu não sei, nem tu sabe o que pode acontecer, nos guarde, Senhor, repreenda todo o mal, repreenda, Senhor, todo o mal. Mesmo que porventura ele venha nos acometer, repreende, em nome de Jesus. Te adoro, Senhor, eu te amo, Paizinho. Eu te agradeço, Senhor, agradeço pelo sacrifício, Jesus. Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, nós te adoramos. Nós te sentimos presente nesta manhã. Espírito Santo, muito obrigado pelo conforto, pelo consolo, pela conscientização, pelo ensino, pelo convencimento. Esse Espírito Santo, eu creio que é o trabalho que o Senhor tem conosco aqui na terra. E te agradeço por isso. Sim, certamente que eu tenho consciência que não mereço. Não mereço. Os méritos é de Jesus. Jesus fez o sacrifício, Jesus deu a vida e me possibilitou estar aqui nesta manhã, falando, ensinando e orando, e rogando, e suplicando as misericórdias, as bênçãos, a cura, o perdão, e agradecendo por tudo. Exatamente, Jesus. É em teu nome. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe e tenha um bom dia e uma boa semana.